Olá, amados, graça e paz a todos. Hoje trazendo um vídeo para a gente poder analisar com o título A Morte, o Mistério da Vida. Quantas dúvidas nós temos com relação à morte, né? Mas a gente já pode dizer que a morte é uma continuidade da vida. A morte física é uma continuidade da vida, faz parte do processo de vida. E isso está escrito na Escritura, né? Todos passam pela morte, mas ali é um processo e por detrás disso existe uma vida ampla e verdadeira. É o que a gente vai ver. Então já vou iniciar com vocês para a gente pedir aqui a sua contribuição, deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal, ajudando o canal a crescer, ajudando o canal a levar essa palavra evangélica a muitos corações, a compreender melhor a palavra de Deus, né? Dando oportunidade para que as pessoas conheçam a palavra de Deus, percebe-se onde estão os seus erros, conserte-os e trilhe no caminho da salvação, no caminho da paz, no caminho da obediência ao Senhor, que Ele possa mais lá na frente alcançar então a sua vida, aquilo que nós tanto queremos, viver. Né? O homem ele foi feito para viver e é isso que nós almejamos, a vida, buscar a vida e viver uma vida plena. Né? Jesus, o próprio Cristo disse, vim para que todos tenham vida e vida em quê? Vida em abundância, ou muita vida e vida de qualidade. É essa vida, é essa muita vida, é essa vida de qualidade que nós buscamos. Mas existe um caminho para se chegar aí, né? Para se chegar a essa vida em abundância, um caminho a ser trilhado. Então são esses caminhos que nós vamos mostrando qual que é. Mas como é que você conhece então esse caminho? A gente não conhece. Conhece-se esse caminho quem busca a compreensão da palavra de Deus, quem busca a presença do Espírito Santo todos os dias, porque a Bíblia, elas são palavras, mas o que está por detrás daquelas palavras são interpretações vindas direto do Espírito Santo de Deus para cada um de nós. O Espírito fala conosco todos os dias. Fala comigo, fala com você, fala com todo mundo. Aí quem tem ouvido, ouça a voz que o Espírito diz. Ouça a palavra que o Espírito diz. Nem todos estão com ouvidos atentos à voz do Espírito Santo de Deus. E aqueles que estão, eles trilham no caminho que leva a essa vida em abundância. Então eu te peço mais uma vez que você se inscreva no meu canal, deixe seu like aí embaixo, coloque seu dedinho lá, coloque seu like, deixe seu like para aqui que isso vai me fortalecer bastante, contribua comigo, né? Para que a gente possa juntos levar essa palavra de Deus. E dando continuidade ao vídeo, a gente já pode falar sobre o mundo espiritual. Esse é o mundo físico, nós temos aqui o mundo físico. Será que não existe o mundo espiritual? Existe o mundo espiritual. E nós sabemos, se você crê na Bíblia, às vezes você não tem o conhecimento da Bíblia, não tem o conhecimento da palavra de Deus, mas você já leu várias passagens da Bíblia. Então você vê ali um mundo espiritual funcionando ali dentro. Não, são anjos que vieram, que se materializaram aqui na terra, que conversaram conosco, né? Ali tem Elias, que se materializou no Monte das Oliveiras, juntamente com Moisés. Então eles vieram de onde? De que mundo eles vieram, já que eles não estavam aqui? Elias morreu, Moisés morreu, né? O seu corpo foi até disputado, mas ele reapareceu ali no Monte das Oliveiras. Então, de onde que ele veio? Ele só pode ter vindo de um mundo não mais físico, mas um mundo espiritual. Não tem outra explicação. Então existe o mundo físico e o mundo espiritual que está em plena atividade, né? Então, como que isso acontece? Né? Muitos creem, né, que a gente morre e acabou, ficou por ali mesmo. Outros creem que a morte é um sono. Você crê que a morte é um sono? Realmente, de fato, a morte é um sono, mas é um sono para quem? A morte é um sono para o corpo físico, porque ele entra no repouso. Mas o espírito não. Olha o que diz aqui em Eclesiastes 12:7, diz assim: e o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. O corpo volta à terra, que o pó volta à terra, volta morto, volta em dormência, dormindo. Mas o espírito volta a Deus morto? Não tem isso. O espírito volta a Deus com vida, com atividade. Volta a Deus quer dizer o quê? Volta ao mundo espiritual. Qual é o mundo de Deus? O mundo de Deus é o mundo espiritual. Qual é o nosso mundo? O nosso mundo é o mundo físico,
carnal. Então quando a pessoa morre, o corpo de fato entra no sono, entra em repouso. E o corpo não tem mais nada. Mas o espírito não, o espírito está em plena atividade. Assim como Elias está em plena atividade, assim como Moisés está em plena atividade, participando com Cristo ali na crucificação, né, naquele momento em que Cristo ia levar os nossos pecados, né, e dominar a morte. Eles estavam ali planejando com Cristo todo esse acontecimento, ou seja, em plena atividade espiritual. Apocalipse 20, 13 e 15 ainda diz assim, ó: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então o que eles deram? Eles deram os seus mortos. Quem são os mortos? Os corpos. O mar devolve o corpo, não devolve o espírito, porque o espírito está com Deus, a própria Bíblia diz. Então, quando o mar está devolvendo aqui, ele está devolvendo os seus corpos. E os corpos estão mortos, estão em sono. Os corpos estão parados. Quando esses mares devolverem seus corpos, né, a morte e o inferno devolver os corpos, eles vão ser regenerados para o julgamento. Né? Mas eles são devolvidos porque eles estavam em estado de sono. De fato, então, a morte é um sono, mas para o corpo. Para o espírito, ele está em plena atividade. Quando a gente fala em morte, aí logo a gente se associa que a morte é a morte física, né? Por que nos traz a tristeza? Quando uma pessoa morre, um parente nosso morre, por que ficamos tristes? Porque a gente não vai ver mais aquele corpo físico. Aquele corpo físico, ele morreu, ele acabou. Né? A gente não vai ver mais. Nós sentimos saudade daquilo que vemos. Nós vamos sentir saudade daquilo que a gente está vendo. O que a gente está vendo? O corpo físico. Você não está vendo o espírito da pessoa. Você está vendo só o corpo físico. Mas todos nós entendemos que nós somos formados de espírito e carne. Né? E carne volta ao pó e o espírito volta a Deus. Então quando choramos, lamentamos, nos entristecemos, é porque nós vamos perder o contato com aquele corpo físico que se foi. Mas o espírito, ele foi a Deus. Ele continua. Né? Vamos continuar aqui, ó. O que Jesus disse da morte? O que Jesus falou da morte? Ó, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Isso aí é com relação à filha de Jairo, né? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e que os todos choravam e que pranteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Então olha só, olha que Jesus, quem estava, eles estavam chorando por quê? Por aquele corpo que estava ali. Aquele corpo que estava ali. Olha, ela não está morta, não, ela só dorme. O espírito está vivo com Deus. Mas esse corpo que está aqui, ela dorme. Ela dorme. Aí Jesus o que faz? Ele chama o espírito de volta. Pelo poder que ele tem, ele chama o espírito de volta, que entra naquele corpo. Ele ressuscita aquele corpo. Aí todos se alegraram. Se alegraram. Por quê? Porque o corpo voltou. O corpo, de novo, sai daquele estado de sono, né? E retoma a consciência novamente. Então eles estavam pranteando por quê? Pelo espírito que saiu dela ou pelo corpo que estava paralisado? Eles estavam pranteando por um corpo que estava paralisado, porque é o corpo que eles sentem saudade, é o corpo que eles estão perdendo, né? Na nossa compreensão, mas o espírito está vivo. É o que Jesus disse: olha, esse corpo de fato ele está paradinho aí, mas ele não está morto não, tem o espírito que está vivo aqui, que entra nele e faz ele viver, né? Ó, o espírito vivo, rico e Lázaro, é uma história, muitos dizem que rico e Lázaro é uma parábola, e a gente, quando você vê as parábolas, para quem estuda, tem que ter um pouco de português também, né? Para quem estuda vê que não é uma parábola, porque se narra ali uma história, né, de o rico e o Lázaro. Moisés e Elias, não teria que ser uma parábola, Moisés e Elias, né? As almas debaixo do altar, todos ali em atividade.
todos em atividade. Quem são esses que estavam em atividade? Os espíritos. Espíritos estavam em atividade, né? Trabalhando, conversando, com consciência, mas os corpos deles estavam lá. Onde estavam os corpos deles? Os corpos deles estavam em repouso. Estavam em repouso. Quando é que esses corpos vão sair do repouso, Reginaldo? Quando Cristo voltar, aí todos ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Serão aniquilados. Neste momento que aquele versículo diz, o mar devolverá seus corpos, o inferno devolverá seus corpos, porque os corpos se apresentarão diante do Senhor para o julgamento. Ali serão aniquilados. Então a gente vê essas atividades. Rico e Lázaro, Moisés e Elias, as almas debaixo do altar clamando sobre justiça, né? Quando eles clamam sobre justiça, você vê a consciência e a compreensão com eles, né? Ou seja, o intelecto está ali. Hebreus 11:5 diz o seguinte, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. O que era não ver a morte? Não sentir a morte. Ele não quis ser, Enoque foi tirado para não sentir a morte. A morte primeira e a morte segunda. João 8, em verdade vos digo, e se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. A morte do qual João se refere não é essa terrena, mas a segunda morte. A segunda morte. Que a primeira morte, ao homem está determinado morrer, né? A própria Bíblia diz, ao homem está determinado morrer uma só vez, depois desse vê o julgamento. Então estão se referindo à segunda morte. A segunda morte. Não à primeira morte, porque na primeira morte todos nós vamos passar. Todos nós vamos passar. A segunda morte só vai passar aqueles que não serviram a Deus, aqueles que não trilharam pelo caminho daquela vida e vida em abundância. Esses vão passar pela segunda morte, que é uma aniquilação total dessas pessoas. Muitos creem que vai ser um inferno eterno. Eu não creio dessa forma. Deus ele é muito bom, muito misericordioso. Manter um inferno eternamente para alguém que pecou não seria algo que Deus faria. Não acredito nisso. Eu acredito assim na aniquilação, que é um ato de misericórdia. No dia que ele julgar, ele aniquila todos. E aqueles que vão para o céu, viver no céu eternamente, irão com Jesus, né? A vida no paraíso. Olha, Lucas 23, 42, 43. E disse o Senhor Jesus, Senhor, o ladrão disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Olha só o que Cristo diz, né? Em verdade que hoje estará comigo no paraíso. Então Cristo já determina nesse momento que no paraíso há uma atividade. Se o ladrão ia estar lá com ele hoje, amanhã ou depois da manhã, isso pouco importa. Mas ele já relata uma atividade lá no paraíso, né? E a gente se confirma essa atividade no paraíso através de Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 12, que diz assim, conheci um homem em Cristo que há cerca de 14 anos foi elevado ao terceiro céu. Olha, terceiro céu, que terceiro céu é esse? Lá no versículo 4 diz, eu sei que esse homem foi levado ao paraíso. Então, ele foi levado. O terceiro céu é onde? É lá no paraíso. Esse mesmo paraíso que Jesus disse para o ladrão. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E o que aconteceu lá no paraíso? Olha lá no paraíso, ó. Mas ele ouviu palavras que não podem ser explicadas e que não é permitido ao ser humano falar. Ou seja, ele lá viu uma atividade. Lá estava em plena atividade. Coisas acontecendo, coisas que ele não compreendia direito, porque a gente não conhece nada além daquilo que está diante dos nossos olhos. O homem não conhece nada do espiritual, né? Somente aquilo que se apresenta para a gente. Muitas coisas se apresentam para a gente, mas de nós para lá não conhecemos nada. Então ele chega nesse terceiro céu, que é o paraíso, e lá ele percebe que há uma plena atividade espiritual, né? Pessoas, palavras, algo acontecendo, e ele fica admirado. Então a gente vê que a morte é um processo que faz parte da nossa vida e que depois dessa vida aqui, ó, que a gente termina aqui na Terra com essa morte, nós podemos ter uma vida eterna em Cristo. E essa vida, no paraíso,
do Senhor, do qual há plena atividade. É por isso que nós pregamos, falamos do amor de Deus, da importância de estar com Cristo, ter Jesus no nosso coração, o amor do Pai em nosso peito, né? Para que a gente possa alcançar essa graça, que é de graça, é dado por Deus para nós. Pela fé sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela fé em Cristo, o que é fé? Exercer fé em Cristo é obedecer a palavra do Senhor, obedecer a Cristo, né? Largar a inveja, largar a ganância, largar os maus caminhos, as bebedeiras, aquilo que faz mal ao nosso próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, que Deus possa nos fazer cada dia mais compreender a sua palavra, para que nós possamos caminhar e trilhar nesse caminho de vida e vida em abundância prometido por Jesus. E volto a pedir a vocês mais uma vez aí que também é de graça se inscrever no meu canal, também é de graça deixar um likezinho, também é de graça compartilhar esse vídeo, levar essa palavra para muitas pessoas. Olha aí o tanto de inscritos que eu tenho no meu canal, são poucos, porque são palavras puras e verdadeiras, somente a palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra que edifica, uma palavra que vai te levar à luz, vai te levar ao encontro de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar, possa te abençoar, te encher de paz, graça, bênçãos, né? Que seus sonhos sejam realizados na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém?